Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que hoje ela veio para fazer uma palestra para a gente. O tema de hoje, deixe-me ver aqui, na construção de um mundo melhor. Beth, querida amiga, bem-vinda à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Muito obrigado por estar presente. Deus te abençoe, abençoe os seus. Gratidão a Deus por você passar essa palestra para a gente. E por gentileza, amiga, você pode fazer uma prece para iniciar. No final, você pode fazer a vibração e a prece. Gratidão a Deus. Obrigado, viu, querida amiga? E, por gentileza, é com você, amiga. Então, boa noite, amigos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Então, pedindo ao nosso Pai Criador, ao nosso grande amigo Jesus de Nazaré, aos mentores do SEAC, ao Antônio, ao nosso mentor, que nos amparem, que nos inspirem para entendermos os ensinamentos da doutrina espírita, que assim seja. Então, a nossa fala vai ser baseada em 3 livros muito importantes. A Gênese é um dos livros da codificação, escrito por Allan Kardec, em que a Gênese fala que são chegados os tempos, que os obstáculos surgem nessa fase de transição do nosso planeta. Outro livro é Obras Póstumas, nós vamos pegar 2 capítulos, é um livro também escrito por Allan Kardec, então é o capítulo Liberdade, Igualdade e Fraternidade, onde Allan Kardec diz que essas virtudes são imprescindíveis ao progresso da humanidade, e outro capítulo chama-se As Aristocracias, em que Allan Kardec aborda o uso e o abuso do poder, da fortuna, não só no momento atual, mas ao longo da história da humanidade. E o terceiro livro é do Espírito Hermance Dufour, Diferenças Não São Defeitos, do Vanderlei Soares de Oliveira, em que ela nos alerta sobre qual a parte que nos cabe, ou seja, no fundo é combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os preconceitos, a nossa rigidez. Então vamos lá para o primeiro livro, a Gênese, lá no capítulo 18, são chegados os tempos. Esse livro foi escrito no século XIX, por Allan Kardec. E lá no século XIX, Allan Kardec escreveu que ocorrerão grandes acontecimentos que levarão à regeneração da humanidade. E que a humanidade, ele está falando isso no século XIX, já havia alcançado um grande progresso nas ciências, nas artes, no bem-estar material, e resta, né, isso escrito no século XIX, resta ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre si, entre todos os homens, reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhe assegure o bem-estar moral. E Allan Kardec escreve que esse bem, né, esse progresso moral, não vai surgir assim, com essas nossas crenças e com essas nossas instituições atuais, que já são antiquadas, que são, hoje, um entrave ao progresso. Então, escreve Kardec, a geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo, e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. Então, né, as pessoas vão morrendo, os novos que vêm nascendo, vêm com novas ideias. Então, estamos nessa fase de transição em que coexistem forças de conservação
e de transformação. Então, ao mesmo tempo, né, essas forças estão presentes. Conservação e transformação. E quanto maior o progresso material, mais sentimos que algo está faltando, mas ainda não sabemos claramente o que seja. E, segundo, né, Allan Kardec, começa a surgir um trabalho íntimo. Então, surgem desejos, aspirações, pressentimentos de um mundo melhor. Um mundo melhor, diz Kardec, que vai surgir da luta de ideias, da luta contra as forças conservadoras que estagnam o progresso. Está lá no livro A Gênese. Então, o espírito Arago, lá no livro A Gênese, ele fala que primeiro surge uma efervescência no nosso inconsciente, um vago desejo, uma aspiração indefinida por alguma coisa melhor, uma certa necessidade de mudança. E essa, né, aspiração indefinida cresce, vai surgindo uma surda agitação que se transforma em atos e que se transforma em revoluções sociais, escreve o espírito Arago lá na Gênese. E aí surgem as crises, né, de tempos em tempos, e são dolorosas, mas são necessárias ao progresso geral. Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, escreve: Não vos conformeis com este mundo, mas reformai-o pela renovação do vosso espírito, para que saibais aquilatar qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então, não nos conformemos com este mundo, mas procuremos reformá-lo pela renovação, inicialmente, do nosso próprio espírito. E segundo a Gênese, a fraternidade será a base da nova ordem social, que será construída a partir da fé de que todos somos filhos do mesmo Pai, todos somos filhos de Deus. Nesse novo mundo de regeneração, não haverá mais divisão de castas, não haverá mais opressão, não haverá mais exploração, não haverá mais preconceitos religiosos, haverá uma mudança radical no sentimento das massas. E hoje nós estamos nessa fase de transição e surgem sinais, segundo a Gênese, que são tentativas de reformas úteis. Então, vão surgindo instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, né? A gente vê hoje em dia a luta pelos direitos humanos, né? Então, também são tentativas de enfraquecimento dos preconceitos nessas campanhas, nas lives, nas conscientizações, e tudo isso muda as relações sociais. O novo mundo terá como base a caridade, a fraternidade, a benevolência para com todos, a tolerância para com todas as crenças. Essa deve ser a meta da humanidade. Mas o que acontece hoje, né? A gente lê lá na Gênese. A humanidade ainda não percebe claramente como chegar lá, né? Nesse mundo novo. Por isso que anseia, tateia, e ainda está detida em muitas resistências, na inércia, nas omissões. Escreve Kardec, faz-se mister vencer tais resistências, e essa será a obra da nova geração, formada de homens e mulheres progressistas, que serão os responsáveis pelo desenvolvimento de ideias humanitárias que vão surgindo. Então, se homens
e progressistas que vão implantar essas ideias humanitárias, né? Elas é que levarão ao progresso social. Esses homens e mulheres progressistas que vão implantar essas ideias humanitárias, segundo Kardec, é que promoverão o progresso social, a fraternidade, a igualdade, a liberdade. E os movimentos sociais, né, em prol das minorias, a luta pela preservação do meio ambiente, a luta contra a miséria. E o Kardec também nos lembra que o espiritismo é, assim, possibilita tudo isso, por seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, né, uma ampla visão do todo, pela generalidade das questões que abrange, então não é foco só num assunto, é de tudo, né? Fala de tudo. E com isso colabora para a construção de um mundo melhor. Então, tudo isso a gente retirou lá do livro A Gênese, escrito no século XIX por Allan Kardec. Agora a gente vai para o outro livro, Obras Póstumas, também escrito por Allan Kardec, mas que foi editado depois que ele faleceu, né? Então, no capítulo Liberdade, Igualdade e Fraternidade, o Kardec escreve que essas três condições, liberdade, igualdade e fraternidade, é que levarão ao mais absoluto progresso da humanidade. E a fraternidade resume todos os nossos deveres com o próximo. Então, envolve devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. E numa sociedade fraterna, não há privilégios, não há direitos excepcionais, e por isso também não há miséria, não há injustiça social, não há exploração. Fraternidade, então, frater, vem do latim, que significa irmão. Então, fraternidade significa fazer aos outros o que queremos para nós. É a famosa frase dos três mosqueteiros, um por todos, todos por um, né? Mas o que acontece hoje é muito egoísmo, né? Cada um por si, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E igualdade é a consequência dos sentimentos e da maneira de proceder de uma sociedade fraterna. Então, olha, a fraternidade é que leva à igualdade. E o inimigo da igualdade é o orgulho. O orgulhoso quer ser sempre o primeiro, ele quer dominar, ele vive de privilégios e exceções, né? Quando pode. E escreve Kardec, esse orgulhoso, e é tudo isso, né, que quer dominar, que vive de privilégios, vive de exceções, aproveitará a primeira ocasião para destruir a igualdade social. Olha o alerta de Kardec. E exemplos não faltam, né? Não só no Brasil, mas em muitos países. E liberdade. A liberdade é filha da igualdade, né? O Rousseau foi um filósofo suíço, viveu no século XVIII. Ele influenciou Johann Pestalozzi, que no século XIX foi considerado o maior educador da Europa, e foi professor de Allan Kardec, lá no castelo de Yverdon, na Suíça. E, então, Rousseau influenciou Pestalozzi, que influenciou Kardec. Então, Rousseau. Para Rousseau, existem duas desigualdades. A desigualdade natural, onde as pessoas são diferentes entre si, nascem com aptidões diferentes. E existe a desigualdade produzida pelo meio social, pela sociedade. É uma desigualdade de oportunidades que precisa ser combatida para que haja justiça social. E como é que se combate essa desigualdade de oportunidades, essa injustiça social? Por meio de políticas públicas.
para dar oportunidades de educação, de emprego, de moradia, de saúde a toda a população. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 806, Allan Kardec pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Quer dizer, foi Deus, né, que instituiu essa desigualdade de condições sociais? E os espíritos respondem: não, é obra do homem e não de Deus. E essa desigualdade desaparecerá pouco a pouco à medida que desaparece o orgulho e o egoísmo, onde há igualdade, há justiça, ou seja, todos com os mesmos direitos. E a gente pode também verificar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 17, onde lemos: nos mundos de regeneração não haverá mais orgulho, ciúme ou ódio. Em todas as frontes ver-se-á escrita a palavra amor. Perfeita equidade presidirá as relações sociais. Equidade, né? Direito igual para todos. Então, o princípio da igualdade nos iguala em relação aos nossos direitos e também em relação às nossas obrigações. Então, o Evangelho, aqui, olha, a gente pode ver que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai muito além nesses estudos, porque ele fala em equidade. Perfeita equidade presidirá as relações sociais. Equidade significa corrigir desigualdades, corrigir a falta de oportunidades, corrigir as discriminações, preencher as lacunas sociais, ou seja, dar a determinados grupos uma proteção especial e particular, por conta da sua própria vulnerabilidade. Que nem tem uma figura assim muito interessante, né, que tem um muro, e aí tem três pessoas que querem olhar para o outro lado do muro. Então tem uma pessoa alta, ela está lá em pé. Aí tem outra pessoa que tem um tamanho médio. Então, para ela conseguir enxergar além do muro, dão-lhe um banquinho baixinho. E tem uma criança, né, muito pequena ainda, e para enxergar além do muro, dão-lhe um banco bem mais alto. E aí os três ficam no mesmo nível e conseguem enxergar o que está do outro lado do muro. Então, um não recebeu banco, porque ele já é alto. O outro, que tem uma estatura média, recebeu um banco baixinho. E o outro pequenininho recebeu um banco bem alto. Então, isso que é perfeita equidade, isso é corrigir as desigualdades, é corrigir a falta de oportunidades, corrigir as discriminações, preencher as lacunas sociais, né? Por conta de vulnerabilidades de determinados grupos. Então, só assim é que haverá uma sociedade mais justa. E agora nós vamos para o terceiro livro, do Espírito Hermance Dufour, Diferenças Não São Defeitos, psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira. E ela fala que os caracteres ou as características dos líderes da nova era serão cooperação, empatia, né? Colocar-se no lugar do outro, assertividade, então não é ser hipócrita, né? É falar claramente, sim, sim, não, não, sem é, prejudicar os interesses, os desejos, os direitos dos outros, mas também preservando os próprios. Alteridade, ou seja, aceitar aquele que é diferente, e diálogo. Então, as características dos líderes da nova era, segundo Hermance Dufour, serão cooperação, empatia, assertividade, alteridade, diálogo. Será que isso existe hoje em dia nos nossos líderes? É por isso que a gente ainda não vive nesse mundo, nesse novo mundo, né? No mundo de regeneração, a gente ainda está em transição, né? Onde há essa batalha entre as forças progressistas e as forças conservadoras, como nos ensina Allan Kardec no livro A Gênese.
E a irmã se nos fala que os grandes inimigos da fraternidade, da igualdade e da liberdade são o orgulho e o egoísmo, né? A gente já leu isso lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e ela diz que o egoísta teme perder seus privilégios e o orgulhoso quer dominar tudo e todos. E fraternidade, igualdade e liberdade são solidários entre si, né? Um apoia o outro. A fraternidade, a igualdade, a liberdade se apoiam. Então, significa ninguém abusando ninguém, ninguém explorando ninguém. A pessoa que é fraterna, que é justa e que respeita os direitos dos outros, né? Que tem todas essas características, fraternidade, igualdade e liberdade, elas se apoiam, né? E elas não abusam de ninguém, não exploram ninguém. Como diz, né, Allan Kardec lá em Obras Póstumas, o que acontece hoje? Quem são os guias ou tutores dos povos, ou seja, os governantes? Homens generosos? Estimulam o progresso moral do povo, tornando-o cada vez mais livre? Pergunta Kardec. E ele mesmo responde: não. São quase sempre homens gananciosos pelo poder, ambiciosos, e que querem manter o povo na ignorância para poder subjugá-lo. E Allan Kardec explica mais que quando a fraternidade é sufocada, surge uma reação que pode ser violenta, né, da parte daquela pessoa que está sendo subjugada, e aí surgem também os conflitos entre esses governantes egoístas e orgulhosos que querem conservar o poder a todo custo e aqueles que lutam pelo progresso moral, os progressistas, os homens de bem, diz Kardec. E ele fala mais. Nós que sonhamos com um mundo de regeneração, devemos trabalhar nos alicerces da construção de um mundo melhor, começando pela fraternidade, que começa em nossos corações. Então, nós estamos aqui construindo os alicerces desse mundo novo, né? Diz mais Kardec, destruir nas leis, nas instituições, nas religiões, na educação, os mais imperceptíveis vestígios dos tempos da barbárie e dos privilégios. Então, é para a gente destruir nas leis, nas instituições, nas religiões, na educação, tudo que é privilégio para um e é falta de cuidado do outro, são tempos de barbárie. Ele falou, mesmo que sejam imperceptíveis, precisamos destruir tudo isso na nossa sociedade, fala Kardec, destruir os imperceptíveis vestígios de privilégios. Mas, né, hoje, esses privilégios não são assim perceptíveis, eles estão escancarados à nossa frente. Esse é o nosso mundo atual, né? Esse mundo de crise. E o próximo capítulo de Obras Póstumas chama-se As Aristocracias. É muito interessante, vale a pena ler. O Kardec faz um panorama geral da evolução do uso e do abuso do poder e da fortuna. Olha que interessante, né? Então, ele fala que lá no passado, nas sociedades primitivas, a autoridade era dos chefes de família, dos anciãos, os patriarcas, né? Essa foi a primeira aristocracia. Mas o tempo foi passando, a sociedade foi se tornando cada vez mais numerosa, e aí surgiram as guerras, e o poder passou aos chefes militares por conta do uso da força bruta, e por isso eles conquistaram fortunas e passaram aos seus herdeiros, e aí surgiu a aristocracia de nascimento, né? Então, os aristocratas cheios de poder e privilégios, e escreve Kardec, para assegurar-se do respeito da classe submetida, que crescia cada vez mais e se tornava mais difícil de conter, ainda mesmo pela força. Não havia senão um meio, impedir que ela, né, a classe oprimida,
visse claro, que entendesse o que estava acontecendo, mantendo-a na ignorância. Mas o que aconteceu, né, com o passar dos tempos? Os pobres, segundo nos ensina o mestre de Lyon, eles tinham que trabalhar para sobreviver. E eles aprenderam a comerciar melhor com seus produtos, eles passaram a lutar, né, com a concorrência, a procurar novos mercados, e com isso desenvolveram a inteligência. E passaram a lutar para abolir os privilégios da aristocracia de nascimento, né? Reis, né? Príncipes, barão, né? Visconde, conde, né? Marquês, duque. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, escreve que as bases da liberdade do mundo de hoje começaram no século XVII, com a revolta do povo contra o absolutismo da monarquia inglesa. Foi a Revolução Gloriosa, né, assim chamada Revolução Gloriosa, e aí surgiu o parlamentarismo, né, lá na Inglaterra. E também, segundo Emmanuel, as bases, né, da nossa sociedade hoje surgiram do conflito entre a aristocracia e os trabalhadores. Lá na Revolução Francesa, e o novo poder, né, passou a ser o poder do ouro, e a partir do ouro passaram-se a buscar privilégios. Então, as bases do mundo moderno, no aspecto político, estão lá na Revolução Francesa. No aspecto econômico, estão lá na Revolução Industrial. E diz Kardec, o domínio do ouro vai pouco a pouco perdendo prestígio, aos poucos vai surgindo a aristocracia inteligente. A gente deve estar assim muito no comecinho disso, né? Onde a inteligência não mais será usada para o mal, não será mais usada para os próprios interesses em prejuízo do povo. E essa situação, né, de abuso de poder não permanecerá por muito tempo, diz ele, porque estamos nessa fase de transição, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. No futuro, haverá a união da inteligência e da moralidade, e será esta a última aristocracia, a aristocracia intelecto-moral. Homens inteligentes e homens de bem. Então, esse, diz Kardec, será o sinal do advento do reino do bem na Terra. Né? Quando houver esses governantes justos. Allan Kardec também nos fala que o Espiritismo é um dos mais poderosos precursores dessa aristocracia do futuro, que levará ao progresso intelecto-moral, tornando os homens pessoas melhores, homens e mulheres, né? Também escreve Allan Kardec na Revista Espírita, de fevereiro de 1862. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Então a gente se pergunta, né? Nós nos perguntamos, podemos nos perguntar, em que mundo queremos viver? Esse mundo de regeneração está sendo construído, mas aqueles que não acompanharem o progresso moral do planeta serão exilados para mundos mais atrasados. Allan Kardec fala em fraternidade, igualdade, liberdade. Essas serão as bases da nova ordem social. E a gente pode se perguntar, somos fraternos? Acreditamos que todos somos iguais perante Deus, né? Todos somos irmãos. Agimos de acordo com essa crença? Respeitamos a liberdade do outro? É uma coisa é acreditar, outra coisa é praticar, né? E a fraternidade? A fraternidade é magnífica porque nos torna imunes à mágoa. A gente não se magoa tanto pelo que o outro nos faz, porque a gente compreende, tolera, perdoa. Então, a pessoa fraterna,
não tem preconceito, não destaca os defeitos dos outros, procura ser sempre útil, não age com indiferença. Então, qual é a nossa responsabilidade nesse processo de regeneração do nosso planeta? A irmã Sidufo, no livro Diferenças Não São Defeitos, fala que a questão da superação das diferenças está em vencer a si mesmo e não ao outro, vencer os nossos preconceitos, a nossa intolerância. Porque ser diferente, se o outro é diferente da gente, se o outro pensa diferente da gente, esse é um direito dele, é um direito inalienável e que precisamos respeitar. O Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, né? No item 10, é o Espírito Protetor que fala: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos, né? Um gosta do branco, outro gosta do preto. Um gosta de azedo, outro gosta do doce. Um gosta de dormir, outro gosta de estar acordado no dia. Então, sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. E a irmã justamente fala, né? Que o futuro regenerador do nosso planeta não comportará a crueldade silenciosa da indiferença, a força destrutiva da antipatia camuflada, o amargor da rejeição envernizada, o verniz da aparência de amizade, só aparência, né? A pessoa, no fundo, tem duas caras, como fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem mel nos lábios e veneno no coração. Tudo isso é rigidez, nos ensina a benfeitora espiritual. A pessoa rígida não tem inteligência emocional. Ela fica apegada a conceitos, a regras, a condutas, que são para ela âncoras de proteção, porque ela tem medo de ir além dos seus próprios limites. Ela fica lá, né, na sua zona de conforto, não sai de lá. Mas a pessoa rígida, no fundo, está insatisfeita consigo mesma. Por isso que ela precisa de rótulos, de cargos, de diplomas, ela precisa de deferências sociais, né, aplausos, elogios, para se sentirem, para se crerem valorizadas. A pessoa rígida, ela fica presa às convenções, ela não se renova, ela fica apegada ao passado. O Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, também psicografado por Chico Xavier, no capítulo 30, Convenções, diz que Jesus nos disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, ninguém ignora o lado útil das convenções, nós precisamos. São regras aqui da sociedade para vivermos bem uns com os outros. Mas essas convenções, segundo Emmanuel, não devem tiranizar a nossa existência. Diz ele: lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e construtiva, contudo, não as convertas em cárcere. Então, a pessoa rígida, né, ela se apega às convenções. E a irmã se fala, a rigidez, né, ela é até aplicada à disciplina dos nossos, ela precisa, para mudar a rigidez, nós precisamos mudar os nossos hábitos, precisamos desenvolver docilidade nos nossos sentimentos, sem culpa, sem autopunição. A gente lembra de Che Guevara, né? Ai, que endurecer, mas sem perder a ternura, né? E a rigidez com o outro? É arrogância, é um veneno no nosso relacionamento. É uma doença espiritual crônica, diz a irmã, que adquirimos ao longo de várias encarnações. E essas convenções rígidas estão ficando
obsoletas, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, são convenções rígidas. Aí Allan Kardec, no livro A Gênese, esse livro né, é fantástico. Ele diz a geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diferentes, muito diversos dos da geração atual, que se vai a passo de gigante. Então, o progresso intelectual é que vai levar a desenvolver essa autenticidade, né? Essa simplicidade, essa criatividade, esse bom senso, mas a serviço da coletividade, da justiça social, da inclusão social, do acolhimento, da diversidade, e ser autêntico, né? Ser autêntico é saber quem se é, o que se quer, é procurar melhorar-se e melhorar o mundo. A pessoa autêntica é corajosa, é determinada, ela é proativa, por isso que ela incomoda os acomodados, aqueles medrosos que não saem da zona de conforto, né? Os que estão estagnados, né? Conservadores que cultuam o passado. O filósofo indiano Jiddu Krishnamurti, no século passado, né? Escreveu aquela frase magnífica que acho que aqui muita gente já ouviu. Estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente não é sinal de saúde. Se a sociedade está doente, os próprios benfeitores espirituais estão nos dizendo, é uma sociedade corrupta, egoísta, orgulhosa, antifraterna, iníqua, quer dizer, não tem equidade, não tem justiça social, não se preserva a liberdade, né, de escolha do outro. Então, é uma sociedade doente. Se a gente se adapta a essa sociedade doente, a gente também está doente. Então, as pessoas egoístas, é, que só pensam nos próprios interesses, elas pensam assim: ah, aquele que é diferente de mim é meu inimigo. Ah, aquele que não pensa igual a mim, que não tem as minhas ideias, ele é uma pessoa irresponsável, é desobediente, é perturbado, está obsediado. Essas pessoas egoístas, rígidas, elas pensam: ah, quem não é igual a mim precisa ser combatido. A gente vê isso direto no nosso dia a dia, né? Mas Lucas, no capítulo 9, versículos 49 e 50, traz um trechinho em que lemos, e, respondendo João, disse, Mestre, vimos que em teu nome expulsava os demônios. Vimos né, uma pessoa que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse, né? Então, assim, ó, Jesus, tem uma pessoa aí que expulsa os demônios, lá na época de Jesus, né? Só que ele não é assim do nosso grupo. E aí nós proibimos ele de continuar expulsando os demônios, né? Quer dizer, curando as obsessões. E Jesus lhes respondeu, não o proibais, porque não é contra nós, é por nós. Então, é uma lição em tanto, né? O Espírito Pascal, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 12, escreve: a rigidez mata os bons sentimentos. Olha, aqui os discípulos foram rígidos. Ele faz o bem, ele cura as pessoas, mas ele não é do nosso grupo, então nós vamos proibi-lo de fazer isso. É rigidez que mata os bons sentimentos. O Cristo jamais repelia ninguém nunca repeliu ninguém que o buscasse, fosse quem fosse. E a fraternidade, como dissemos, leva à solidariedade. A irmã Sidufo fala, a humanidade vem caminhando para fazer da solidariedade o princípio essencial das sociedades progressistas. Então, qual vai ser a essência de uma sociedade progressista? A solidariedade. Os mais aptos, ajudando os menos habilidosos, os mais ricos amparando os mais pobres,
os mais sábios, orientando aqueles que buscam o conhecimento. E a gente também pode, a gente quer, né, reencarnar nesse novo mundo, esse mundo de regeneração. E como, né, ser merecedor para renascer nesse mundo de regeneração? Não é tarefa fácil chegar a esse nível de evolução que requer um mundo de regeneração. Mas nós estamos a caminho, o importante é prosseguir, progredindo intelectualmente, moralmente, tornando-nos pessoas melhores, né, a cada dia, nos esforçando para sermos os trabalhadores da última hora do Cristo, nesse momento de transição. Aí, nesse mundo de regeneração, e conseguirmos reencarnar nele, nós seremos os trabalhadores da primeira hora de Cristo, nesse novo mundo. E, finalizando, eu gostaria de trazer assim, uma mensagem de um espírito, ele se intitula Um Espírito Amigo. A psicografia é da nossa querida amiga Denise Almendra, e escreve esse espírito amigo. Lembremos-nos que os tempos são chegados e o momento é de pressa, mas também de equilíbrio, resignação e muito estudo, para que o novo mundo seja aquele que nós desejamos, mas que sejamos também os filhos que Deus espera de nós. Amigos queridos, vibremos pela paz mundial, vibremos para que haja solidariedade entre os povos, vibremos para que haja justiça, para que haja igualdade, para que haja fraternidade, para que haja liberdade. Vibremos, Senhor, para que todos os governantes possam pensar no bem coletivo. Senhor, queremos vibrar também por todo o nosso planeta, por todos os seus habitantes, encarnados e desencarnados, por aqueles que estejam em situações difíceis, nos mais diversos locais, hospitais, asilos, penitenciárias, orfanatos, ou na rua. Nós pedimos, Senhor, abençoa todos eles, que possam ser amparados pela espiritualidade amiga. Senhor, vibremos também por todos os trabalhadores das casas espíritas e por todos os segmentos religiosos que buscam a paz mundial, a solidariedade, a fraternidade, a alteridade, sem preconceitos religiosos. Vibremos, Senhor, por nós mesmos, pelos nossos lares e pelos nossos familiares. E agradecendo ao mestre amigo por esses ensinamentos maravilhosos, encontramos o Novo Testamento, agradecendo a Allan Kardec, com esses livros fantásticos que nos trazem tanto conhecimento, tanta reflexão, para que possamos nos tornar pessoas melhores, agradecendo a querida benfeitora, a irmã Sidufo, por todo esse alerta ao nosso autoconhecimento, esse convite ao nosso autoconhecimento. Ajuda-nos, Senhor, a internalizarmos todos esses conhecimentos, a compreendê-los e colocá-los em prática. Senhor, abençoa a todos que aqui estamos, que assim seja. E que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Muito boa noite.